Eu, Jéssica, sei, por exemplo, que se eu bater o carro, eu vou ficar da vida, né? Por quê? Tenho conscienciosidade alta e neuroticismo alto. Quem assinou a newsletter já viu como eu descrevi o meu traço de personalidade, recebeu no sábado. Quem não viu e quer conhecer um pouco mais dos meus traços de personalidade, é só entrar no site da newsletter que tem a edição 3 da newsletter, fala sobre os meus traços de personalidade. Paralelo feito, eu sou uma pessoa que eu tenho neuroticismo alto e conscienciosidade alta. Então, frente a uma situação de bater o carro, eu já ia pensar em 1000 coisas que tinha que fazer, executar, ligar pro seguro, fazer isso, fazer aquilo. E ao mesmo tempo eu ia ficar indignadíssima, eu ia, sabe, hoje em dia eu já me conhecendo, controlo muito. Mas antigamente eu fazia uns fiascos absurdos, que eu já contei no episódio aqui. Então, nós nos comportamos frente às coisas de maneira previsível. E este modelo cognitivo simplifica um pouco o entendimento de como nós reagimos. Porque daí a gente entende. Bom, eu sei que sempre vai ter uma situação, vai ter um pensamento automático. Esse pensamento vai desencadear uma emoção e vai desencadear uma reação cognitiva, fisiológica e comportamental. Vamos a um outro exemplo, o último exemplo assim de base para que a gente consiga entender isso. Situação: gestão financeira, tá? Vamos dizer que você estabeleceu uma meta de guardar R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês. Depende do teu plano aí. Mas digamos que tu estabeleceu uma meta de guardar um valor X por mês. No primeiro mês tu não consegue guardar. Aí já vem aquelas coisas na tua cabeça. Eu não dou conta. Eu sempre acabo fracassando. Aí, se tu disser eu sempre acabo fracassando, tu tem crença de desvalor aí embutida. Eu não vou aprender isso. Também está relacionado com crença de desvalor e desamparo. Então, eu sou burro, eu não vou dar conta, eu não faço nada direito. Tudo isso vai desencadear o quê? Medo e ansiedade. Se eu estabeleci uma meta, que era guardar por mês, e automaticamente me veio pensamentos na cabeça de que, já que eu não consegui, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não vou dar conta, vem o medo. Então eu vou viver a vida inteira dentro de uma bagunça financeira e eu não vou dar conta de fazer gestão financeira. Ligado com esse medo já bate a ansiedade. O que vai ser da minha vida? Aí tu já começa a projetar o futuro. Eu vou ser um velho que eu não vou ter condição de me sustentar. Vou precisar do INSS, vou precisar dos meus filhos. Como é que vai ser minha velhice? Ansiosa, né? Pensando lá no futuro. A gente brinca que quem pensa muito no passado tem depressão, quem pensa muito no futuro tem ansiedade. Então, essa pessoa que passou por isso já tá ansiosa. E a reação dela em relação a isso? Daqui a pouco começa a ficar com dor de cabeça, fica muito cansada, acaba por vezes em termos de reação comportamental, como não consegue reagir frente àquela situação, ela foge. Então, a tendência dela é dormir mais, em termos comportamentais, como um mecanismo de fuga daquela situação. Então, percebe? Eu tinha uma situação, eu tinha um pensamento, eu tinha uma emoção e eu tinha uma reação. Entendido este mecanismo, onde que a teoria cognitivo-comportamental atua e onde que as finanças e decisões financeiras podem ser beneficiado do entendimento desse mecanismo. É exatamente no ponto do pensamento automático. Se nós conseguirmos identificar quais são os nossos pensamentos automáticos, nós conseguimos ter maior domínio das reações que nós vamos ter. Então, se eu conseguir identificar que eu tenho um padrão de pensamento automático e conseguir remanejar esse pensamento automático, eu mudo a reação que eu vou ter. Deu para entender? A coisa linda acontecendo? Quando o Beck fez, né, construiu toda essa teoria para a parte de depressão, parte-se do pressuposto assim, né? As pessoas que têm depressão, elas são catastróficas. A gente chama isso de Meu Deus, é um trava-língua.
catastrofismo. Deu certo. Essa catástrofe. Meu Deus. Essa catastrofização, mas também, né? É uma palavra para dar um trava-língua mesmo. Catastrófico, para facilitar. Essa concepção é aquela coisa que tudo vai dar errado. Eu vou sair de casa, vai chover, eu vou bater o carro, nada vai dar certo no meu trabalho. Então, a visão, ela é muito negativa de quem tem depressão. Por vezes, elas nem saem de casa. Então, o que que acontece? Se eu conseguir entender esses pensamentos automáticos na cabeça do depressivo, e aí a mesma coisa acontece na cabeça do comprador compulsivo, na cabeça daquele que tem aquela coisa de guardar, 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 guardar. Na cabeça desses dois, acontecem pensamentos automáticos muito parecidos com os da depressão, só que voltados para outras áreas. E aí quem está nesse mecanismo, né, de catastrofização, acha que a vida vai acabar. Então, esses pensamentos, e aí que é o ponto interessante que a teoria cognitiva comportamental atua, esses pensamentos automáticos, no caso da depressão, de amplificar tudo e achar que a vida está acabando e que daqui a pouco vai dar um problema muito sério, essas crenças negativas potencializam esses pensamentos automáticos. Só que esses pensamentos automáticos, eles são distorcidos, eles são generalistas, não é real. É o filtro que tu está vendo eles que faz com que tu interprete aquela situação que tu viveu desta forma. E aí a gente poderia ir mais a fundo, que eu disse, né? A TCC não se preocupa tanto, o trato com a TCC não se preocupa tanto em ir um pouco além, mas eu gosto de ir um pouco além. Como que eu construí essa crença? Qual é a raiz da construção dessa crença que está me gerando esse pensamento automático? Mas hoje o foco não é esse. Vamos ficar só aqui. Então, quando a gente consegue entender a construção desse pensamento automático e entender que, por vezes, esse pensamento automático que está baseado nessa minha crença e é uma verdade absoluta, só que ela não é verdade absoluta, e eu consigo entender que ali está havendo uma generalização, uma distorção da realidade, se eu consigo entender este mecanismo, eu consigo ter mais autonomia para mudar este pensamento e mudar minha reação.